Fala galera, estamos aqui mais uma vez reunidos pelo canal da Escola Pedro Jorge Mota. Aqui quem fala é o professor Ícaro, aulazinha de Biologia para as minhas queridas turmas de segundo ano. Hoje a gente vai falar sobre as viroses, as doenças causadas pelos vírus, aqueles serizinhos que estudamos na aula anterior. Como a gente bem estudou lá no vídeo anterior, a gente viu que um vírus é um parasita. Parasita é todo aquilo que vive, o vírus vive entre aspas, às custas de alguém, E o vírus é um oportunista. Ele é um parasita intracelular obrigatório, então ele precisa de uma célula para poder exercer as suas funções, para poder se replicar. E quando ele decide usar as células do nosso corpo, é aí que vem as doenças causadas por eles. E como a gente discutiu também na aula anterior, a gente viu que o vírus ele tem uma seletividade por determinadas células. Um vírus não ataca qualquer célula, Ele tem sua especificidade, só ataca a célula X. Existe vírus que só ataca a célula do sistema respiratório, outros atacam do sistema nervoso, E por aí vai. Vamos ver aqui algumas doenças que eu elenquei aqui para vocês, Separei aqui por forma de transmissão, que todas essas doenças aqui são causadas por vírus e transmitidas por saliva, A gripe, o resfriado, a cachumba, o sarampo, a rubéola. Com exceção do resfriado, todas elas, existe uma forma de prevenção legal para elas, a vacina, Só tomar a vacinazinha, você está lá precavido para não adquirir nenhuma dessas viroses. A gripe, que é causada pelo vírus influenza, ataca as vias respiratórias, A gente nem dá importância à gripe, gente, mas ela mata milhares de pessoas todos os anos no nosso país. As pessoas do grupo de risco, assim como existe o grupo de risco para o coronavírus, é praticamente o mesmo grupo de risco para a gripe, A gripe também é muito letal nessas pessoas, Se tiver lá com uma deficiênciazinha no sistema imunológico, pode ser que a gripe se agrave, gere outras doenças como a pneumonia e assim por diante. Transmitida, como eu falei, por saliva, espirro, tosse, objetos contaminados. O resfriado da mesma forma. A transmissão do resfriado é igual à transmissão da gripe. Só que o resfriado é mais leve, Incomoda, mas não é tão, não oferece tanto risco quanto a gripe. Certo? O resfriado, diferentemente da gripe, ele é causado por vários tipos de vírus. Tem muitos vírus que causam resfriado, Que são inflamações aqui nas vias respiratórias, no nariz, na laringe, e causam um incômodo danado, A gripe e o resfriado tem essa diferença aí. A gripe pode ser um pouco mais severa, causada no corpo, febre, E pode se agravar mais aí. E tem vacina para a gripe, para o resfriado não, porque o resfriado é causado, como eu falei, por vários tipos de vírus, não tem como você fazer uma vacina para combater o resfriado, Tá bom? Cachumba é também uma doença viral, é uma virose, Só que diferente da gripe e do resfriado, o vírus da cachumba não ataca as vias respiratórias, não ataca as células das vias respiratórias, Ataca as células das glândulas salivares aqui, Certo? A cachumba aqui para nós é conhecida como papeira. Quem tem cachumba fica com papuzão aqui, Que o povo diz, se pular ela desce. Realmente ela pode descer para as glândulas inferiores aí, E pode causar até esterilidade em alguns pacientes, Tá certo, gente? A cachumba não é uma doençazinha de brincadeira, não. Ela pode se agravar. Tem vacina, tem vacina e tem vacina. O sarampo. Hoje em dia ela já está mais erradicada, ela já está mais mitigada no nosso país, ainda não está erradicada, tem casos, mas é bem mais raro os casos, É uma doençazinha que afeta, que causa tosse, febre, causa lesões na pele, pode se agravar, pode até matar, tá bom? Mas que tem vacina. Rubéola é um tipo de sarampo também, Causa erupções avermelhadas na pele, causa febre, É uma doença que também, acho que pouquíssimos casos no Brasil atualmente com essas campanhas de vacinação que se tem, mas já incomodou bastante as crianças e as pessoas no geral
em décadas anteriores, né? Então são todas viroses, gente, e como uma boa virose, né, não tem assim um remédio para combater o vírus que causa a doença, diferente de uma doença causada por bactéria. Você toma um antibiótico ali, se o antibiótico tiver um espectro que for eficiente para a bactéria, vai matar a bactéria e a doença se acaba, né? A virose não, você toma remédio para quê? Para os sintomas que ela causa. A gripe, por exemplo, você sente dor de cabeça, você toma um analgésico. Você sente febre, você toma um antitérmico, né? Você não vai tomar um remédio para combater o vírus da gripe em si. Então, uma dica que eu quero deixar aqui é: não se combate virose com o uso de antibiótico, tá bom? Você combate uma bactéria oportunista que o vírus deixou entrar em você e tá certo. Mas o vírus não é combatido por antibiótico. Ok, gente? Essas doenças todas são transmitidas, como eu falei, pela saliva, espirrando, tossindo, tocando na região lesionada, né? Você pode adquirir facilmente, tá bom? Detalhe, a cachumba aqui, ó, você só pega uma vez, né? Pegou uma vez, seu corpo adquire células de memória, você não pega mais, tá certo? Essas aqui eu separei porque são doenças sexualmente transmissíveis, né? São causadas por relações sexuais, a AIDS, a herpes. A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Quer dizer que o seu sistema imunológico, né, vai ficar deficiente. Por que fica deficiente? Como eu falei, os vírus têm uma especificidade, né? Ele não ataca qualquer célula. E o vírus da AIDS, que é o HIV, né, ele ataca qual célula? Justamente as células de defesa do corpo da pessoa, os linfócitos T, tá certo? Então, por isso que a pessoa que tem HIV, ela é uma pessoa de risco, né? Ela pode adquirir qualquer doença ali, e essa doença pode ser uma simples gripe, pode se agravar para uma tuberculose, né? Porque a defesa do organismo está muito baixa, não vai combater, vão entrar doenças oportunistas na pessoa, né? Então, quem mata a pessoa que tem AIDS não é nem a AIDS. Na maioria das vezes, são as doenças oportunistas, né? A tuberculose é uma das doenças que mais matam os aidéticos. Tá certo, gente? Por felicidade, né? Hoje em dia tem tratamentos aí, os coquetéis, que alongam muito a vida dessas pessoas, a qualidade de vida melhora demais, a pessoa vive normalmente, né? Inclusive até a transmissão diminui, porque quem faz o tratamento diminui muito a porcentagem de transmissão para outras pessoas, né? Claro que está se tratando, continue usando seu preservativo, né? A melhor maneira de prevenir essas doenças aqui é com o uso do preservativo, né? E essas aqui não precisa nem dizer como é que previne, né? Já estamos craque aí com o coronavírus, né? Mesmo jeito que previne o coronavírus, a gente previne essas doenças aqui todas. Tá bom, gente? A herpes aí, ela é uma doençazinha, é um tipo de catapora. Esqueci até de elencar aqui, a catapora também é uma doença viral, facilmente transmissível, como essas aqui também são, né? O herpes é um tipo de catapora. Existem dois tipos de herpes aí, basicamente, o herpes simplex, né? Que mais de 90% da população brasileira tem herpes, certo? E você acabou de dizer, professor, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, como é que 90% da população brasileira tem, né? E as pessoas que ainda estão na inatividade sexual, como é que tem, se nunca fez sexo, né? Pois é, gente, a herpes também, né? A simplex, eu falo da simplex, né? Ela é uma doença que pode ser transmitida como estas outras aqui, ó. A criança está lá, né? Apesar de mais de 90% da população brasileira ter, pouquíssimas pessoas manifestam um sintoma. Qual é o sintoma? Umas papoquinhas, umas bolhazinhas que nascem aqui na boca, povo de reboqueira, né? Às vezes é herpes, né? A pessoa está com o sistema imunológico baixo, aí a doença se manifesta. Aí o vírus passa lá 7 dias agindo, 8 dias, e volta, fica guardadinho no seu, né, sistema nervoso. E quando você dá uma quedazinha no imunológico, o sistema nervoso, o vírus sai de lá do sistema nervoso e ataca novamente a pele, a lesão lá que ele causou da primeira vez, tá bom? Então ele é transmitido pela saliva, né? Como é que uma criança pode pegar uma doença dessa? Tá lá, a mãe vai lá beijar a bochecha do menino, a mãe está portadora do vírus, passa a doença, a criança tem um sistema imunológico bom, não vai manifestar, né? Talvez ela passe até o resto da vida sem nunca manifestar, mas ela está lá com o vírus guardado. Tá bom, gente? É por isso que tem essa porcentagem tão alta de pessoas portadoras desse vírus. Me refiro ao herpes simplex, tá bom?
gente tem um herpes genital que acomete a região genital, né? Aí sim, aí dá para saber de onde veio, né? Não precisa nem entrar em detalhes. Incomoda bastante, né? Eu nunca tive, mas deve incomodar, né? E passa lá um cremezinho, vai amenizando o sintoma, né? Como toda doença viral, não tem remédio para o vírus, tem para o sintoma. Em alguns dias a pessoa fica boa, não é nada que vá comprometer a saúde da pessoa, não. Tá bom, gente? Esqueci de citar um aqui. Eu assisti um filme esses dias. Eu já tinha assistido 5 vezes, mas eu gosto de assistir. E eu me lembrei dessa doença. A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Aí você pode se perguntar, mas qual filme que o professor assistiu para lembrar dessa doença? Os Dois Filhos de Francisco, né? E o Wellington, irmão do Zezé de Camargo e Luciano, foi um portador desse vírus e infelizmente na época deles lá, uma época muito carente, né? Remota de tecnologia, ele não cuidou logo, a família muito carente, não cuidou de se vacinar e pegou a paralisia, né? E ficou paraplégico, né? Como o próprio nome já sugere, o vírus ele causa paralisia. Por quê? Porque ele atinge o sistema nervoso central, a medula. Aí vai causar imobilidade nos membros da pessoa, né? Tá certo? Poliomielite. Hoje em dia, a minoria das crianças são acometidas por essa doença, né? É um vírus que tem preferência por crianças. São acometidas, a minoria das crianças são acometidas porque já tomam logo a vacina, né? Logo no início da infância e, graças a Deus, se livram desse problema tão sério, né? Trouxe aqui para vocês as nossas conhecidas arboviroses, a dengue, a zika e a chikungunya, né? Que são causadas, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, né? A fêmea do mosquito, certo? A dengue, a zika e a chikungunya são arboviroses. A zika e a chikungunya, só existe uma forma delas duas, então você só pega uma vez, né? Deus me livre de pegar mais de uma. A dengue não. A dengue tem outros tipos de vírus, tem uns 4 ou 5 tipos de dengue. Você pode pegar aí e ser contemplado na Mega Sena 4 ou 5 vezes, né? Ninguém quer isso, então já aproveita aqui a aula e já peço para vocês que aproveitem a quarentena. Vamos cuidar de suas casas, a limpeza dos seus quintais, olha as suas caixas d'água, gente. Vamos fazer a nossa parte, né, para a gente não contribua com a propagação dessas doenças, porque ela também é uma doença séria, né? São doenças sérias, podem levar à morte, até mais que o coronavírus, se brincar, né? Então vamos fazer a nossa parte. Aproveita a aula aqui já para falar sobre isso. Tá bom, gente? Então, crianças, é o seguinte, as principais doenças virais aqui a gente já falou, né? Lembrando que as doenças causadas por vírus são chamadas de viroses, né? Ok? Então por hoje é só. Deixo aí meu abraço para vocês e até a próxima.